Olá pessoal, então, conteúdinho de química orgânica, terminando química orgânica aqui, né, com vocês. Então agora a gente vai entender um conteúdo importante da química, o nome dele é isomeria, e vamos vendo ele aí pelas próximas semanas, pelas próximas videoaulas de química orgânica. Então o que vem a ser a isomeria, tá bom? O que são isômeros? Compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Tipo, o exemplo. Vamos apresentando vários compostos aqui para vocês, tá? Vocês vão ter que ver quais são os pares isômeros aqui nos compostos. Então são várias funções orgânicas, como vocês lembram, tá? Que estão dispostos aqui. Então só relembrando, tá? Aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um hidrocarboneto, um alcano, aqui eu tenho uma acetona, aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui um aldeído e aqui um éster, tá? Então, para a gente ver o que são isômeros, eu coloquei esse exemplinho primeiramente para vocês verem o que são isômeros. Então aqui os 7. Como que eu vou saber quais são isômeros de quais? Os isômeros têm a característica de apresentar a mesma fórmula molecular, mas diferir em algum ponto da cadeia, tá bom? Então o que são isômeros? Eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferem em algum ponto da cadeia. Então vai ver que ponto que pode ser esse durante o estudo da isomeria, tá? Tem alguma coisa que difere na cadeia. Às vezes a questão da isomeria ótica, às vezes a questão da posição do ligante que está ligado ao carbono principal, às vezes é a questão da posição de algum elemento que esteja ali numa posição um pouquinho diferente. Em alguma coisa ele vai diferir, e é isso que a gente vai ver. Às vezes tem um equilíbrio ali que ocorre, então a gente vai ver. Então o primeiro ponto é ver se ele tem a mesma fórmula molecular. Se ele tiver a mesma fórmula molecular e for exatamente igual ao outro composto, significa que ele não é isômero, ele é o mesmo composto, né? Mas pode dizer que não tem nenhum igual ao outro aqui. Eu coloquei de propósito várias funções orgânicas diferentes aqui. Então como é que eu acho a fórmula molecular, para quem não lembra? Eu conto a quantidade de C, de H e de O. Quantos C tem aqui, ó? 3. Quantos H tem aqui, ó? 3, 4, mais 3, 7. Mais um aqui, opa, tem mais um aqui, ó. 3, 6, 7, 8. Olha, tá esquecendo um aqui, ó. Ó, 8. E tem um, ó. C3H8, ó. Vamos ver o segundo composto. Quantos C ele tem aqui? 3. Quantos H ele tem aqui? 3, 6, 8. E O? Tem um. Letra C. Quantos C tem? 3. Quantos H tem? 8.
Letra D, quantos IC tem? 3. Quantos H tem? 6. E tem O, tem um O. Letra E, quantos IC tem? 3. Quantos H tem? 3, 2 e 1, 6. E O tem 2. Letra E, quantos IC tem? 3. Quantos H tem? 3, 2, 6. Quantos O tem? 1. Último, quantos IC tem? 3. Quantos H tem? 3, 6. Quantos O tem? 2. Então, repetindo. Aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um alcano, aqui eu tenho uma acetona, aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui um aldeído e aqui um éster. Tá? Nomes. Só para título de curiosidade. Propanol 2, metoxetano, propano, propanona, ácido propanoico, propanal, etanoato de metil. Esses são os compostos. Então você tem que ver agora qual é igual a qual, para ver quais são os pares isômeros, tá? Então quem é igual a quem aqui? O A é igual ao B. O C tem alguém igual a ele? Não. Mas o D é igual ao F. Então o D é isômero do F. E o E é isômero do G. Eles têm a mesma fórmula molecular. Então temos 3 pares isômeros aí para vocês verem. Então como que eu fiz para descobrir que ele é isômero? Fiz a fórmula molecular. Ele tem que ter a mesma quantidade de átomos de todos os elementos presentes. Então ele tem que ter a mesma quantidade de C, de H, de O, de N. Tem que ter a mesma quantidade. Tá? Assim, para vocês entenderem isso numa geometria tridimensional. Esse aqui, esse camarada aqui, ó. Olha, ele tem 3C, ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8H, ele tem um O, propanol. Para ele ser isômeros, eu vou ter que pegar as mesmas peças e reajeitar de uma tal forma que ele seja um isômero de elemento. Então teria várias possibilidades aqui. Uma das principais é essa daqui que eu vou fazer agora. Esse aqui é o metoxietano. O C está com as suas 4 ligações, o O está com as suas 2, o C está com as 4, o C está com as 4 e o H está com a 1. Eu tenho que respeitar isto, né? Quando eu vou construir o isômero do composto, ele tem que ter a mesma quantidade de ligações por elemento. Lembrem lá da questão de ligação dos elementos. Para quem não lembra, questão de ligação dos elementos. O carbono faz sempre 4 ligações, tá? Nitrogênio sempre faz 3 ligações. O sempre faz 2 ligações. Halogênios como os F, o Cl, o Br e o hidrogênio sempre fazem uma ligação. Questão da chamada teoria do octeto, tá? Mas é isso que a gente tem que obedecer para ver a questão da ligação quando eu construir o isômero dele ali, tá? Então muito cuidado com isso. Entendido que é isômero? Espero que vocês tenham entendido que é isômero. Isto é ser isômero. É quando ele tem a mesma fórmula molecular. Tá? Agora a gente vai ver uma outra coisa. A gente vai ver os tipos de isomeria que tem. Então, a isomeria, esse tipo de estudo de compostos, eles são importantes dentro da química orgânica. Porque às vezes o composto tem a mesma fórmula molecular, mas tem uma aplicação diferente. Você quer transformar de um elemento no outro. Ou você quer encontrar as propriedades dos compostos ali para, por um exemplo, uma aplicação industrial, ou uma aplicação comercial, um remédio que você quer fabricar, por um exemplo. Então a isomeria está presente em tudo isso. Você pode ver.
Olha, o álcool, o propanol, é isômero do metoxetano. Mas as propriedades do álcool, as aplicações do álcool são diferentes do éter. Então, uma coisa difere da outra. Não é porque ele tem a mesma forma molecular que ele é o mesmo composto, com as mesmas propriedades. Por causa da ligação e da força da ligação, a forma como ele está ligado, muda-se completamente as propriedades que nós estudamos na videoaula passada. Então, eles têm a mesma forma molecular. E daí eles diferem em algum ponto da cadeia. São 3 tipos de isomeria. Isomeria plana, isomeria geométrica ou cis-trans, isomeria óptica. Hoje nós vamos ver a isomeria plana. A isomeria plana, ela tem 5 classificações dentro da isomeria plana. Então, ela é a primeira isomeria que nós vamos ver, a mais simples. Mas a segunda também é simplesinha. Mas, normalmente nos livros a gente começa pela plana. O que é a plana? No plano, a gente consegue desenhar e pelo desenho consegue diferenciar aquilo é isômero. Gente, aquela fórmula tridimensional é importante porque daqui a pouco, quando chegar na isomeria geométrica ou na isomeria óptica, não é só uma questão de olhar o desenho. Tem que olhar ele em 3D. Imagina uma molécula 3D aí. É assim que se tem que começar a imaginar, tá? Então, a isomeria plana ela tem 5 classificações dentro da isomeria plana, que é o primeiro tipo de isomeria. Então, vamos lá. Isomeria de posição. Os isômeros, obviamente, têm a mesma fórmula molecular, claro, mas diferem em relação à posição. Tá bom? Então, em alguma coisa da posição, é a posição que está mudando, tá? Então, a posição difere em alguma coisa. Então, vamos pegar aqui algum exemplo. Vou pegar aquele ali, ó. Então, só para vocês lembrarem da questão de nome, ó. Esse aqui é o propanol, porque tem 3 é prop, tem o OH é um álcool. Eu numero pela ponta mais próxima do OH. 1, 2, 3. Então, esse aqui é o propanol 2, ou propan 2-ol, tá? E esse aqui é o propanol 1, ou propan 1-ol. Ok? Então, aqui eu já sei que é uma isomeria de posição, porque o número 2 é diferente do número 1. Ele tem o mesmo nome, só mudou a posição. Como que eu sei, então, aqui olhando a cadeia? Olha, ele tem aqui o... Olha. 1, 2, 3. Eu começo da ponta mais próxima do OH. Então, a isomeria de posição, ó, aqui, ó. 1, 2, 3. Ele está ligado no carbono 1. Ele é diferente. Ele todo é propanol, tudo é álcool. Mas mudou a posição do OH. Então mudam algumas das suas aplicações e propriedades. Pequena mudança, claro. Mas o propanol 2 não é o propanol 1. Quando você vai usar uma reação química, às vezes você quer o propanol 1. Às vezes quer o propanol 2. Por exemplo, ó, este álcool aqui é a classificação de álcool. Este álcool é secundário. Este álcool é um álcool primário. Diferente. Propriedades químicas e físicas diferentes. Aqui no propanol, você pode ver ó, como a forma molecular do composto, para verificar se ele é isômero mesmo. Ó. Quanto IC tem? 3. E aqui? 3. Quantos H tem? 3, 4, 7, 8. E aqui? 2, 4, 7, 8. Um O, um O. Então ele é isômero mesmo, mudou a posição, isomeria de posição. Às vezes pode aparecer assim também, gente. Olha.
quem não lembra, esse aqui é o quê? É o 2-metil-pentano. E esse aqui de baixo é o olha, o CH3 estava aqui ligado no carbono 2. Agora o CH3 está ligado no carbono 3. Então fica 3-metil-pentano. Então olha, mudou o nome pentano para pentana, a posição, a cadeia principal. Mas a posição da ramificação mudou, de 2 para 3. Então quando muda a posição, é a isomeria de posição. Já vamos treinando uma coisa que é interessante, meus caros. Às vezes aparece o seguinte: dá o nome do composto e você tem que ver que tipo de isomeria está presente. Como que eu sei que é uma isomeria de posição? Quando muda o número, pode ser da função, aqui no caso a função álcool, ou da ramificação, mas o restante do nome é igual, ó. Metilpentano, metilpentano, propanol, propanol. Tá? Mudou só o número, que indica a posição na questão da química. Mudou a posição, isomeria de posição. Tá? Vamos para o segundo tipo. Isomeria de cadeia. Os compostos têm cadeia diferente. Daí a importância daquela parte de rever a aula de classificação de cadeias. Lembre lá de classificação de cadeias, né? Então a cadeia é diferente. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Todos eles dá para fazer com modelinho aqui também, gente. Ó, quando eu coloquei do OH lá, quer dizer que aqui, ó, a função OH do oxigênio, em vez de estar no carbono 2, ia estar no carbono 1. Você pode ver que as mesmas bolinhas, então os mesmos átomos que estão se ligando, dos mesmos elementos, na mesma quantidade, só estão mudando a conformação que eles se ligam. E é isso que é isomeria, quando eles têm algo de diferente na cadeia, que vai tornar eles isômeros, que vai mudar suas propriedades físicas e químicas. Você pensa, mas por que a gente vê isso dentro da química orgânica? Pelo seguinte, porque é na química orgânica que a gente tem cadeias carbônicas para ter isomeria. Os outros compostos ele tem normalmente o número de elementos reduzidos. Como eles têm reduzido, a conformação, a mudança das suas ligações, normalmente ou gera uma nova substância, mas em muitos dos casos não geram tantas novas substâncias, como dentro do carbono, que tem uma infinidade de posições e possibilidades de se ligar os elementos através das suas 4 ligações e seu encadeamento, que a gente viu também em outra videoaula, que fala sobre a importância da química do carbono. Tá? Então vamos continuando aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, C. 1, 2, 3, 4, C. 3, 5, 7, 10 H. 3, 6, 9, 10 H. Certo? Quantidade de C e H é igual aqui e aqui. Então é isômero. A estrutura é diferente. Olha, essa estrutura é diferente dessa, não é igual. Como que eu sei que ela é uma isomeria de cadeia? Está escrito ali em cima, professor. Não vale. Olha, esse aqui, para quem não lembra, é o butano, que é uma cadeia reta, que é chamado na química de cadeia normal. Tá? Embaixo eu tenho o metilpropano, ou 2-metilpropano.
metilpropano, ele tem a característica de ser uma cadeia que ele tem um ramo de carbono, cadeia reta, e no meio tem um ramo. Então, uma cadeia ramificada. Lembra lá da classificação de cadeia? Então, ela pode ser normal ou ramificada. Olha aqui, ó. Normal e ramificada. Então, eles têm a mesma fórmula, mas a classificação da cadeia é diferente, porque essa é uma cadeia normal, essa é uma cadeia ramificada. Quando eu tenho um composto que um é normal e outro é ramificado, isso é chamado de isomeria de cadeia. E pelo nome, como que eu sei? Um é uma cadeia normal, tipo butano, e o outro vai ter um metilpropano. Então vai ter um metil junto com a cadeia ali. Ou você constrói a fórmula para garantir também, né? Você pode construir ou mentalmente ou no papel, constrói a fórmula e verifica se ocorre essa propriedade de uma cadeia ser normal e a outra ramificada, isomeria de cadeia. Tem outro composto aqui. Tem um triângulo. O que é um triângulo, professor? Cada ponta é um C e cada C tem seus H's, né? Então esse C tem duas ligações, falta 2H. Esse C tem 2, falta 2H. Esse C tem 2, falta 2H. Quantos C eu tenho? 3. 3. Quantos H tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui? 2, 3, 6. Então tem a mesma fórmula. Mesma quantidade de átomos e elementos, mesma fórmula molecular. Mas a estrutura tem algo que difere em algum ponto da cadeia, em algum ponto da sua estrutura. Então olha só, aqui ó, ele tem uma cadeia que é fechada, esse aqui é o ciclopropano, que tem uma cadeia fechada. E aqui eu tenho o penteno. Propeno, desculpa, penteno. 5, 3, propeno, que tem uma cadeia que é aberta e ramificada, é aberta e insaturada, né? Então, olha, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Tem a mesma fórmula química, mas muda a cadeia. Então, esse aqui é isomeria de cadeia por causa disso, porque a cadeia é diferente. A cadeia é fechada ou, se você preferir, você pode chamar também de cíclica e alicíclica, né? Então, cíclica e acíclica, né? Porque é uma cadeia aberta ou acíclica aqui no composto, no caso do propano. Ok? Então, se tiver o ciclo em um, no outro não, provavelmente um é fechado e outro não. Provavelmente é uma isomeria de cadeia também. Ok? Segundo exemplo? Vamos lá, gente. São mais três tipos de isomeria que nós temos ali. Agora vem o sacrifício de apagar o quadrinho aqui, tá? Não, vai demorar. Preferi fazer com essa tinta desse pincel que ela fica melhor de vocês enxergarem aí, né? Mas daí o problema é que ela é mais difícil de retirar também. Questão que nós vimos de química na aula passada, né? Então, quando eu tenho um composto que ele é mais solúvel em determinados solventes, ele sai mais facilmente, ele é removido mais facilmente. Quando eu não tenho isso, daí eu tenho que apelar para esfregar mais, sabe? Então, ter o detergente não é tão bom. O que eu vou fazer com ele? Então, daí vai ter que... Troca de detergente, é a melhor forma. Mas uma forma, às vezes, você vai ter que esfregar mais para limpar, para tirar a gordura. É óbvio isso, né? Então, aqui também, ó. Aqui é uma tinta que ela é parcialmente permanente. Ela fica melhor no quadro aqui de visibilidade. Entretanto, ela é difícil de tirar. A minha mão tá tudo cheia de tinta preta, por um exemplo. Só vai demorar um pouquinho, gente, mas já termina aqui. Vou tirar para passar a questão de... Quase saindo, olha só, eu tô na C. Pensa que lá aqui é até a G.
dia já apagando. Então a gente tá mais limpinho aí, ó, quadrinho. Né? Então é o seguinte. Então ó, o plano como é que tá? Beleza. Deixa eu subir aqui, ó. Escreve. Então fomos os dois primeiros tipos de isomeria. Agora faltam 3, tá bom? Então o que é a isomeria agora que nós vamos ver? Isomeria de função. Como eu imaginei, tá muito molhado ainda. Tem que esperar um pouquinho. Ó, ele vai ficando meio de preto e vai ficar meio roxo. Então é o seguinte, a isomeria de função, como o nome já diz, ela muda, ela tem a mesma fórmula molecular, mas o que muda é a função. Muito bem. Então, a função vai ter uma função química que é diferente, tá? Então essa característica, ela tem, os isômeros têm diferente função, tá bom? Então, para a questão de função deles, a gente vai ver a função orgânica deles, né? Então o exemplo que eu dei no início lá, que tinha vários compostos que tinham função orgânica diferente, um deles vai ser esse daqui, ó. Esses dois compostos aqui. O composto de cima, ele é um éter. O nome dele é etanoato de metilo. Éter. Etanoato de metilo. E o de baixo, OH, significa que ele é um ácido carboxílico. Como que fica o nome dele? Ácido propanoico. Deixa eu ver se o canetão consegue escrever um pouquinho. Distorcer. Acho que tá melhorzinho. Isso aqui se recupera um pouquinho, coitadinho. Já usei bastante. Vamos pro próximo. Esse aqui é o ácido propanoico, tá? Então o ácido carboxílico tem essa função. O éter tem essa função. Então a função orgânica ela é diferente. E o nome, vocês podem ver que é completamente diferente, ó. Etanoato de metilo, ácido propanoico. Então pelo nome você consegue perceber que os nomes estão bem diferentes, bem discrepantes. Quando o nome está bem diferente, geralmente é porque mudou a função orgânica. Né? Muda a regra da nomenclatura, né? A terminação, ou a iniciação, ou prefixo ou sufixo do composto. Né? Então aqui no caso você percebe que é uma isomeria de função. Aqueles primeiros que eu dei lá para vocês, eles eram todos isômeros de função, onde eles tinham função orgânica diferente. Tá? Letra D é a chamada metameria. Muda-se a posição
do heteroátomo. Então é um tipo específico de isomeria de posição, onde, tá bom? Onde eu tenho uma mudança de posição. Então a metameria, ela seria assim mais ou menos. Bom, o que seria o heteroátomo? Geralmente o elemento fica no meio de carbonos. O elemento fica no meio de carbonos é chamado de heteroátomo. O heteroátomo geralmente é O ou N. O quando ele é éter, N quando é amina. O N no meio da cadeia vai ser uma amina, né? Quando tiver N com ligação com O, é uma amida. Mas o N sozinho é uma amina. E o oxigênio no meio de carbonos, que nem esse aqui é um éter, tá? Como fica? Então os dois são éter, ó. Eles têm a mesma função. Ah, mas e daí? Ele tem a mesma, ele não tem uma diferença de posição, nem de cadeia, tudo é cadeia normal. Na verdade a posição dele muda um pouco, mas não é bem a posição que muda. Porque quando muda a posição ali do heteroátomo, ele muda a nomenclatura da cadeia também. Então ele tem uma classificação específica para esse tipo de isomeria, quando muda-se a posição do heteroátomo, do O ou do N. Aqui é o metóxi e propano. E embaixo fica etoxietano. Então os dois são isômeros, concorda? Sim, professor. Olha só, os dois isômeros. Mas muda a posição do O. Como o O tava, ficou 3 e 1 carbono. Aqui 2 e 2. Mudou a posição do O. Se tivesse um N também, mesma coisa, seria um composto chamado de metamérico, ou a isomeria chamada de metameria. Ok? Quinto e último, chamado tautomeria. Equilíbrio químico entre cetona, enol ou aldeído enol. Então, o que é, para quem não lembra, o que é equilíbrio químico? É quando o composto ele tem aquelas duas flechinhas, uma indo e uma voltando. Que significa o quê? Que a reação ela não é uma reação que acaba. Por um exemplo, uma reação que seja irreversível. Queimar papel. Queimou papel, virou gás carbônico, vapor d'água, não tem mais volta. Na química, de algumas reações que são muito importantes, inclusive para a indústria química, você tem um equilíbrio. E o equilíbrio entre cetona, enol ou aldeído enol, ele pode ocorrer um equilíbrio, indo a reação ou voltando. Umas reações que vocês veem são reações em que tem uma flechinha, quer dizer que ela só vai. Quando eu tenho equilíbrio, eu coloco assim, a representação. Ó. Dentro do estudo de equilíbrio químico, vocês veem isso. Tá? Quem não viu, verá. Que é o aldeído. E aqui um enol. Vou fazer o H para baixo para ficar bem claro e vocês perceberem que ele está bem parecido um com o outro. Como que eu sei que é um enol também? O aldeído é assim, C dupla OH é um aldeído. O enol não é tão discutido dentro da química, ele é meio menosprezado, coitado, né? Por quê? Porque nós falamos muito do álcool. O que é o álcool?
O álcool é a função orgânica que tem a ligação C ligado com OH. Mas quando ele tem uma dupla, ele não é um álcool, daí ele se torna um enol, tá? O nome dele é enol. Então por quê? Ele tem a função COH, mas tem uma dupla, então ele é um enol. O que acontece aqui no equilíbrio? A dupla ligação desce e para completar o H sobe no lugar do O. E aqui, quando a reação está indo para a esquerda, a dupla sobe e o H desce. Podem ver que é isso que está acontecendo. A chance dos dois é isso. Um H está vindo para cá e a dupla está descendo. Depois aqui a esquerda para a direita, a dupla, olha, vai subir e o H vai descer. Esse é o equilíbrio entre aldeído e enol. E entre cetona e enol ocorre o mesmo equilíbrio. Só que lembra que a cetona é o carbono do meio, que tem a carbonila. C-O é a chamada carbonila. Beleza, gente? Daí aqui, geralmente exercícios que tem, como que eu vou saber diferenciar os tipos de isomeria, né? Tautomeria é simples. Tautomeria é um exercício que cai de tautomeria, ele vai dizer assim: o equilíbrio que está ocorrendo, a reação tem um equilíbrio químico. Qual o tipo de equilíbrio químico isomérico? Qual o tipo de isomeria que está ocorrendo no equilíbrio? Então, falou em equilíbrio, opa, tautomeria. E é muito batido tautomeria em vestibulares, é muito debatida a questão de tautomeria, tá? Quando que é uma isomeria de posição? Quando muda somente a posição, o númerozinho aqui da função da cadeia. Quando que é uma isomeria de cadeia? É quando ele tem uma cadeia normal ramificada ou uma cadeia fechada e aberta. Como que eu descubro pelo nome, professor? Vai estar assim, ó, ciclo, por exemplo, ciclopropano, que é uma cadeia cíclica, e uma cadeia aberta, propeno. Ou assim, um sem o metil e outro com o metil. Ou seja, uma cadeia normal e outra ramificada. Como que eu sei que é uma isomeria de função? Porque o nome muda completamente. E a função química, se você sabe pelo nome das funções, função química é bem diferente. Ó. Etanoato de metilo é um éter. E ácido carboxílico, o ácido propanóico é o ácido carboxílico. Né? Então, pelo nome dá para saber qual a função. Se vocês falarem para mim, obviamente eu sei. E vocês teriam que saber disso aqui. Tá? Quem não viu, verá, reveja. Algum momento da tua vida você tem que rever para conseguir entender isso aqui. Metameria, muda essa posição do heteroátomo. Então, que nem aqui, ó, por exemplo, ó, no meio de carbonos, ó, aqui tem 3 carbonos e 1 carbono, aqui tem 2 carbonos e 2 carbonos. Então, uma metameria. O que muda é que aqui é o metóxipropano, metóxi, e aqui é o etoxetano. Então, todos são oxi, são éter, né? Óxido de éter, né? Oxigênio. Se fosse uma amina também, se fosse por um exemplo, dietilamina e metilpropilamina, né? O dietilamina quer dizer que ela tem 2 etil. E o metilpropilamina quer dizer que ela tem um metil e um propil. Mas tudo são aminas. Então são compostos que são isômeros chamados de metameria. E a tautomeria eu já falei para vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Então encerramos essa aulinha do início de isomeria. Isomeria plana, tá bom? Isomeria plana. Ainda faltam mais 2 tipos de isomeria para estudar, tá bom? Abraço!